Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live da página Questões em Cardiologia. Para quem não me conhece, eu sou Bruno Ferraz, estou chefe da página. Hoje vamos bater um papo sobre taquiarritmias, aquele tema que todo mundo, quando chega na emergência, vê uma arritmia, fica logo desesperado. Hoje a ideia aqui é dar uma clareada e, principal, mostrar para vocês que não é um bicho de sete cabeças, tá, galera? Acho que para começar a falar sobre taquiarritmias, eu acho que o mais importante de tudo não ficar, especialmente no ambiente da emergência. Chegou um doente para você, o eletro, eu tenho que ver basicamente algumas informações para ajudar o meu raciocínio clínico. O que vai me importar muito mais é como está o doente, tá? Você não precisa quebrar a cabeça para fazer diagnóstico na emergência. Existem algoritmos específicos para cada uma das taquiarritmias, tá? Sem saber o diagnóstico. Então, a primeira informação que eu quero trazer para vocês aqui agora, o diagnóstico na emergência, ele não é fundamental. O diagnóstico ele é importante para o cardiologista, para o arritmologista, para dar seguimento para o doente. Para você salvar a vida do doente, o diagnóstico não é importante nem fundamental. Assim que um paciente chega, o principal sintoma que o paciente vai manifestar na emergência vai ser palpitação. Então, o doente que se apresenta na emergência com palpitação tem que levantar a hipótese de uma taquiarritmia. Um paciente que sincopou, paciente que fez uma síncope, eu tenho que levar em consideração a possibilidade do paciente ter feito uma taquiarritmia. Às vezes, o paciente não vai chegar em taquiarritmia na emergência. E às vezes você tem que colher na história alguma informação. Às vezes é um paciente que já tem uma cardiopatia isquêmica, o paciente estava andando na rua, aí de repente sentiu o coração acelerar e pum, desabou. Nesse paciente eu vou ter que considerar como uma arritmia mais grave, né? Porque esse paciente pode ter feito uma taquiarritmia, esse paciente pode ter feito uma taquicardia ventricular e sincopou por conta disso. E aí esse paciente eu não vou poder liberar para casa, correto? Esse paciente eu vou ter que segurar lá na emergência e depois vou definir o que eu vou fazer com esse doente, tá bom? Outro cenário que também não é tão incomum é aquele paciente que já tem um marca-passo, já tem um desfibrilador. Aquele desfibrilador não está ali à toa. Ninguém colocou aquele desfibrilador ali à toa. Alguma coisa tem nesse doente. Então esse doente você tem que segurar. Esse paciente tem que ter um marca-passo ou desfibrilador interrogado para tentar entender o que aconteceu com esse doente. Beleza? Então são coisas básicas, às vezes na história clínica, que eu vou trazer informações de gravidade. Quando eu costumo dar aula no nosso curso preparatório para o TEC, das aulas de taquiarritmias, eu sempre falo assim, a história vai trazer muita informação pra gente. Vai trazer muita informação pra gente. Tem que ficar muito atento à história. Você pega, por exemplo, um paciente, 28 anos, jovem, empresária, tá agitada, tomando energético, faz uma taquiarritmia. Por essa história, é muito provável que seja uma taquiarritmia benigna. Correto? Vocês conseguem entender que esse paciente tem tudo para ter uma taquiarritmia benigna? Agora eu pego o seguinte cenário. Eu tenho um paciente com uma cardiopatia chagásica, 62 anos, já com bastante tempo de doença, fazendo palpitação toda hora, fez um quadro de síncope e faz um novo episódio de taquiarritmia. Qual é a chance desse paciente estar fazendo uma arritmia mais grave? Muito grande. Então a história ela vai ser uma orientação inicial muito importante na hora de definir o nosso paciente com taquiarritmia. Porque às vezes no eletro você vai ficar na dúvida. A gente pega alguns eletros de taquiarritmia, a gente coloca em sessão de eletro, a gente sai com 5 diagnósticos diferentes e ninguém sabe no final das contas qual é o diagnóstico verdadeiro. E acaba mandando o doente para estudo eletrofisiológico para definir qual é a arritmia de fato. Então não é incomum, às vezes a gente faz um eletro e ninguém chega a definição nenhuma. Então por isso que eu vim trazer um bizu para vocês hoje aqui, de como abordar esse paciente com taquiarritmia na emergência. Então o primeiro ponto fundamental e importante é colher uma boa história. Uma boa história, como sempre na medicina, uma história bem colhida é o primeiro passo para você fazer um bom diagnóstico. Isso aí é indispensável. A gente nunca vai largar a mão da história clínica para os nossos doentes. Beleza? Segundo ponto fundamental, no paciente com uma taquiarritmia, com possível taquiarritmia, esse paciente precisa de um eletro.
ele demanda um eletro, tem que ter um eletro. Tem 2 ou 3 semanas eu recebi no hospital um paciente que o relato era: eu acho que o paciente tem uma bradicardia. Botaram o oxímetro no doente, viram que a frequência estava baixa. Eu acho que o doente tem uma bradiarritmia. Foi isso que mandaram para. E aí ninguém rodou um eletro. Se você acha que o paciente está fazendo algum evento arrítmico, é obrigatório rodar o eletro. Obrigatório. Você vai fazer o diagnóstico só através do eletro. Não tem como fugir do eletro. O eletro é barato, tem que ter em tudo quanto é lugar eletro. Não tem como fugir do eletrocardiograma. Nesse caso, o taquiarritmia é a mesma coisa. O eletrocardiograma, ele é fundamental para o diagnóstico. Tá bom? Então vamos lá. Analisando o eletrocardiograma. Analisando o eletrocardiograma de um paciente com taquiarritmia, quais são os pontos fundamentais que temos que avaliar no eletrocardiograma de um paciente com taquiarritmias? Vamos lá. Primeira coisa, o ritmo ele é regular ou irregular. Quando eu vejo que o ritmo ele é regular ou irregular, eu já consigo eliminar várias hipóteses. Várias hipóteses. Quando eu vejo que o ritmo ele é irregular, basicamente eu tenho pouquíssimas opções, só 5 opções, QRS irregular, tá? Quando eu vejo um QRS irregular, eu tenho que ver o quê? O primeiro ponto, o QRS é estreito ou o QRS é largo? Quando o QRS é estreito, na grande maioria das vezes vai ser o quê? Fibrilação atrial. Certo? Um dos diagnósticos possíveis. Que vai ser, na maioria das vezes, vai ser ele. Tá? Fibrilação atrial. Então, ritmo irregular, você tem que estar na tua cabeça que a possibilidade principal vai ser fibrilação atrial. Outro diagnóstico possível, taque atrial multifocal. Só que esse diagnóstico é mais incomum. E nesse caso, você vai identificar a onda P. Só que a onda P ela muda de morfologia. E o flutter com BAV variável. O flutter com BAV variável é outra opção quando a gente fala de QRS de taquicardia irregular de QRS estreito. Só que você vai ver aquela onda F de flutter. Quando eu falo de QRS largo, 2 opções só. 2 opções. Ou o paciente está fazendo torsades, uma TV polimórfica, várias morfologias, aí você tem que considerar o diagnóstico de torsades. Ou o paciente está fazendo o quê? FA com Wolff. E aí FA aparece de novo como possibilidade. Tá? Então, você pode ver que a grande maioria das vezes vai ser fibrilação atrial. Então, viu o ritmo irregular, 90, 95% das vezes vai ser uma fibrilação atrial. Um grupo que é razoável, mas um pouco menos importante, vai ser o doente da torsades, porque a abordagem é completamente diferente. O paciente com torsades tem uma abordagem diferente, tá? Então, o doente da torsades você vai ter que identificar, tá? Aquele paciente que o QRS sobe e desce, parece que você está torcendo as pontas, né? Então, tem que identificar esse doente. E aí, a gente passa para o outro grupo do paciente das arritmias regulares. Quando eu falo em arritmia regular, o principal mecanismo vai ser reentrada ou aumento do automatismo. Mas, em geral, eu vou ter o quê? Reentrada. Porque a reentrada ela fica circulando em alguma região do coração e essa reentrada ela gera uma arritmia regular. Correto? Quando eu tenho uma taquicardia de QRS regular, eu tenho 2 grandes algoritmos que vão me ajudar. Eu não preciso fazer diagnóstico. Não precisa fazer diagnóstico. Então chegou para você uma taquicardia regular, QRS estreito. Você vai seguir o algoritmo de taquicardia de QRS estreito. Chegou uma taquicardia regular de QRS largo, você vai seguir o algoritmo de taquicardia regular de QRS largo. Você não precisa fazer diagnóstico. Não precisa. Na emergência não precisa. Tá certo? E detalhe. O algoritmo, ele é igualzinho, só muda um detalhezinho. Os 2 algoritmos. Então, eu vou falar agora para vocês os 2 algoritmos e no final vou mostrar onde está a diferença. Tá? Vamos começar pela taquicardia de QRS estreito regular. Na maioria das vezes, a gente vai estar diante de quê? De um paciente com um ataque supraventricular. Principal mecanismo, reentrada nodal.
Qual é a melhor maneira de você reverter uma taquicardia por reentrada nodal? A melhor maneira é através do uso de drogas ou procedimentos que vão inibir o nó do AV. Então a primeira escolha vai ser o quê? Manobra vagal. Manobra vagal, que você pode massagem sem carotídeo ou manobra de valsalva modificada. Perfeito? Galera, eu tô falando aqui pra vocês taquiarritmias estáveis, tá bom? Eu não esqueci de falar isso no início, mas estou falando das taquiarritmias estáveis. A instável, como em qualquer situação de instabilidade envolve choque, eu vou falar no final qual é a estratégia de choque, porque na verdade só muda a carga, porque se o paciente estiver instável, acabou. É carga, é choque que você vai dar no seu doente, tá bom? Então eu tô falando dos doentes estáveis, que é onde tem maior confusão e maior dúvida, tá bom? Tá lá. O doente da taquicardia de QRS estreito regular. Primeira conduta, manobra vagal. A manobra de valsalva modificada tem uma chance de reversão em torno de 43%. Então, se você faz a manobra de valsalva modificada, você vai elevar um membro do seu doente, deixa ele deitado, pede para ele fazer a manobra de valsalva, deita ele e levanta a perna, tá bom? E aí vê se o paciente reverte a arritmia ou não, tá? Tem vários vídeos aí na nossa página, depois dá uma conferida lá se você não sabe como é que é a manobra de valsalva modificada, é só você verificar na nossa página que tem vários vídeos, tá bom? Próximo ponto, não funcionou a manobra de valsalva, não funcionou. Próximo ponto, vou utilizar outra droga que inibe o nó do AV, que é justamente a adenosina. A adenosina tem alguns detalhes, é importante saber alguns detalhes sobre a adenosina. A adenosina, ela tem uma meia-vida muito curta, muito curta, muito curta. Então você não pode fazer de qualquer jeito, vou fazer aqui na periférica, dar aquela diluída e vamos esperar chegar no coração. Não é assim. Você precisa administrar a adenosina de maneira rápida. Existem basicamente duas formas de você... Existem várias, na verdade, né? Eu geralmente ensino duas maneiras de você fazer a adenosina. Existe aquela maneira que você faz a adenosina usando aquela torneirinha, né? Tem um vídeo também no nosso feed aí, se você quiser assistir depois. Você pega aquela torneirinha, você bota uma seringa de água destilada numa das torneirinhas e você bota a adenosina na outra torneirinha. Você infunde a adenosina e imediatamente após você faz a infusão de adenosina. Se tiver em acesso venoso periférico, o ideal é você pegar um acesso calibroso, tá? Não pegar aqui na mão, pegar aqui na dobra, tá? Você faz a infusão de adenosina e eleva o membro para facilitar a chegada da adenosina no coração, tá bom? Antes que ele perca a atividade. Chegou a adenosina no coração, vai fazer aquela paradinha da mangueira lá. Vai fazer a paradinha da mangueira, o coração para, o paciente evolui com assistolia. Você dá um reset geral no coração. Geral não, porque o nó sinusal continua funcionando. Você vai ver o quê? Mais ondas P's perdidas, né? Porque o nó sinusal continua mandando onda P. Só que como o nó do AV está bloqueado, não vai descer nada, não vai gerar nenhum QRS. Então você vai ver algumas ondas P's, tá bom? E quando o bloqueio terminar, o nó sinusal vai assumir de novo e vai ficar tudo certo, tá bom? Então é assim que a gente utiliza a adenosina. Se você estiver fazendo... lembrando a dose, 6 mg, pode fazer 12 e mais 12. A dose máxima é de 30 mg. Essa terceira dose ela é discutível. Tem que fazer essa terceira dose de adenosina? Não é obrigatória a terceira dose de adenosina, não. Tá? E geralmente, se o paciente não reverte nem com a primeira nem com a segunda dose, provavelmente não é taquissupra. Por isso que é fundamental. A adenosina, galera, na hora que eu vou fazer a adenosina, você vai aplicar a adenosina, olha pro monitor, fica olhando pro monitor. Você não vai fazer adenosina e ficar batendo um papo assim com a enfermeira. Ei, como é que tá? Final de semana, vai fazer o quê? Não, tem que ficar olhando pro monitor. Olha pro monitor. Beleza? Você faz adenosina, olha pro monitor, fica monitorando lá olhando. Porque a resposta da adenosina vai te trazer uma dica. A resposta da adenosina vai te trazer a dica. Porque às vezes você faz adenosina, o que acontece? Tá lá, dá aquela paradinha na mangueira, mas tá lá aquela onda F de flutter, continua. Quando continua aquela onda F de flutter, acabou. É flutter, não precisa nem fazer a próxima droga. A próxima dose. Tá bom? Matou o diagnóstico, é flutter. Vai ficar fazendo adenosina pra flutter? Não resolve. Tá? Não resolve. Não vai resolver. Ou então você faz lá, dá aquela freadinha e depois volta. Isso pode ser o quê? Um ataque atrial.
Deu uma freadinha e voltou. Opa, resolveu um pouquinho, resolveu. Não deu aquela bloqueada 100%. Pum, voltou. Ataque atrial. Não aconteceu nada. Ou você fez errado, ou pode ser, inclusive, uma taquicardia ventricular alta, que sai logo ali na região septal, por isso que a RS é mais estreito. Pode ser, pode. Tá bom? Mas se reverter, acabou. É por reentrada. O mecanismo de reentrada, porque a adenosina faz isso. O mecanismo da adenosina é inibir reentrada em nível nodal. Beleza? Chegou uma perguntinha aqui. Reverter momentaneamente com adenosina e depois voltar à mesma taquiarritmia significa o quê? Foi isso que eu falei, acabei de falar. Você fez adenosina, deu uma freada, deu uma revertida e voltou, deve ser taque atrial. Taque atrial é um bom diagnóstico para esse paciente. Tá bom? Taque atrial é um bom diagnóstico. Pode ser a própria ataque supra? Até pode. Até pode. Ataque por reentrada nodal? Até pode. O paciente voltar. Então, muito cuidado, especialmente naqueles doentes de CTI. Você está de plantão no CTI, aí tá lá aquele doente batendo a 130, né? Roda o eletro, tu não vê um da P. Ataque supra, vou fazer adenosina. E faz adenosina lá na UTI. Só que tu tá fazendo adenosina num doente que tá com nora, o doente tá inflamado pra caramba. Então, esse doente, a maior chance é justamente ser o quê? Um ataque atrial. Cujo principal mecanismo é o quê? Automatismo. Eu tenho ali alguma coisa, um processo inflamatório exacerbado no organismo, que está ali, ó, estimulando o coração. E o tratamento é o quê? Tratar a causa base, tratar a sepse. Não adianta você ficar fazendo remédio da hora, não. Tá bom? Então, nesse caso especificamente, deve ser um ataque atrial. Tá bom? Nesse ambiente de terapia intensiva, geralmente a gente vê ataque atrial. E como conduzir ataque atrial? Controla a sepse. Por exemplo, controla a causa base, né? E geralmente, se o paciente não tiver nenhum trigger, é importantíssimo ataque atrial você identificar um possível trigger. Na maioria das vezes eu tenho alguma situação que está levando a ataque atrial, porque o principal mecanismo é o quê? Automatismo. Então existe alguma coisa que está gerando esse aumento automático de algumas células ectópicas do coração. Algumas células do coração ectópicas estão gerando esse foco ectópico, gerando taquiarritmia. Tá bom? Então, fundamental nesse caso é você descobrir o que está acontecendo. O paciente pode estar fazendo, por exemplo, uma crise tirotóxica, por exemplo. Está com o hormônio tiroidiano todo descacetado. E por isso que está fazendo taquiarritmia. Uma IC descompensada pode fazer isso. Então, fundamental tratar a causa base. Paciente estando muito taquicárdico, em condições de controlar a frequência, você pode controlar a frequência. Beta-bloqueador, e aí você pode utilizar outros mecanismos para controlar a frequência cardíaca. Tá bom? Então é assim que a gente vai manejar esse doente. Beleza? Então, seguindo o algoritmo, relembrando o algoritmo. Primeira etapa, no paciente estável, manobra vagal, que pode ser manobra de Valsalva modificada. Não reverteu? Adenosina. Não reverteu? Próxima etapa é beta-bloqueador. Porque agora é hora de controlar a frequência. Controlar a frequência. Se você não reverteu a arritmia, controla a frequência. Tá? Então, o beta-bloqueador você vai utilizar dessa forma. Como é que eu utilizo o beta-bloqueador? Você pode fazer até 3 vezes o beta-bloqueador que a gente utiliza geralmente é o metoprolol, 5 mg. Então eu faço 5 mg de metoprolol, faz lento, infusão lenta, tá? Faz mais ou menos 2 minutos de metoprolol, vai lá, metoprolol. Dá um tempinho, vê qual vai ser a resposta, 20 minutos depois já avalia o doente. Frequência continua alta, mais 5 de metoprolol. Não reverteu, vai lá de novo, mesma coisa, reavalia o doente, mais 5 de metoprolol. Dose máxima de metoprolol na emergência, 15 mg, metoprolol venoso. Tá bom, galera? Então é assim que a gente vai controlar a frequência. Digamos que eu estou diante de um doente que eu não posso fazer metoprolol. Um asmático grave, um doente com uma IC descompensada. É um doente que não está dando para fazer metoprolol. Aí eu posso utilizar outras estratégias para controle de frequência. Posso utilizar o digital, por exemplo. Posso utilizar a digoxina, posso usar o deslanosídeo, né, que é um digital venoso.
Tá? E aí depende muito do doente, depende da função renal, depende de tudo mais para você definir como é que você vai utilizar o digital. Existem maneiras de digitalizar o paciente, tá? E isso varia de doente para doente, função renal, o quanto você está distante da frequência cardíaca. Digamos que você está perto da frequência cardíaca alvo, então você não vai usar muito digital. Você pode fazer de uma ampola de 8 em 8, uma ampola, duas ampolas de 8 em 8, dependendo da situação. Às vezes que está muito aumentada a frequência cardíaca, você pode chegar a níveis elevados e você monitorando diariamente, vendo se o paciente não está evoluindo com intoxicação, tá bom? Então tem que ficar atento com relação a isso. Perguntinha aqui sobre esmolol em infusão contínua. Também é uma opção. Só que o esmolol tem uma meia-vida muito curta. Se você parar a infusão de esmolol, geralmente a arritmia volta. Tá? Você vai fazer o esmolol, beleza, a arritmia vai voltar. Parou a infusão, a arritmia volta. Tá bom? O esmolol sempre faz em infusão contínua. Tá bom? O metoprolol não, o metoprolol é em bolos. Tá? E o metoprolol tem um efeito mais prolongado. Tem essa vantagem. Só que às vezes você está com medo de fazer o beta-bloqueador. O metoprolol é excelente nesse cenário. Por quê? Você começa o metoprolol, deu ruim, para que a minha vida é curtíssima, você suspende, beleza, tá tudo resolvido. Tá bom? Então tem essa vantagem aí você fazer o metoprolol. Posso fazer metoprolol na grávida? Vou te falar que via de bula não é contraindicado você fazer metoprolol em grávida, não. O beta-bloqueador que você não pode fazer em grávida é o atenolol, tá? Pode fazer metoprolol em grávida sim, tá? Ainda mais em situações específicas. Se tiver uma crise tirotóxica, você pode fazer sim, tá? Sem mais perguntas, vamos dar sequência à nossa live. Qualquer dúvida, manda aí no chat, galera. Tô aqui atento. Chegando qualquer dúvida, a gente troca essa ideia. Que a ideia é justamente ser um bate-papo mesmo. Então, conseguiram sacar qual é a sequência, né? Chegou um paciente estável, taquicardia regular, QRS estreito. Principal hipótese, origem supraventricular. Maioria das vezes, reentrada nodal. Foco, vamos fazer drogas que atuam na reentrada nodal, né? Então, primeira etapa, manobra vagal. Segunda etapa, manobra vagal, segunda etapa, adenosina. Terceira etapa, beta-bloqueador. São as 3 etapas. E no QRS largo? O que eu vou fazer no paciente QRS largo? A mesma coisa. No QRS largo, só tem uma diferença. No QRS largo, a maioria das vezes a gente vai estar diante de quê? A gente vai estar diante de um paciente com taquicardia ventricular. 80%, 85% das arritmias de QRS largo são de origem ventricular. Tá? Então, não pode esquecer esse detalhe. Só que 15% vai ser o quê? Arritmia supraventricular com condução aberrante. E por conta desses 15%, o algoritmo vai ser muito parecido. Porque vai que o paciente está fazendo uma taquicardia supraventricular com condução aberrante. O que é condução aberrante? Vamos falar assim, tá supracondução aberrante. É aquele paciente que já tinha um BRE prévio, por exemplo, já tinha um bloqueio de ramo, e quando faz taquiarritmia, o QRS já era largo, continua largo. Tá? Então, ele vai a origem da taquiarritmia é o quê? Supraventricular. Só que o QRS dele já era largo. Vai continuar largo, não tem por que ele estreitar. Ele tem distúrbio de condução. Tá? Então, o QRS continua largo. Tá bom? Então, nesse paciente, eu vou fazer o quê? Eu vou abordar como se ele fosse um paciente com taquicardia de QRS estreito. Então, qual é a conduta? Manobra vagal, adenosina. Só no paciente que você está suspeitando de reentrada, de via acessória, aquele paciente que está suspeitando de Wolff, tem história de Wolff Parkinson White, desse paciente você pode ficar com um pouco de medinho de fazer adenosina, tá? A situação de você não pode fazer adenosina de jeito nenhum é na FA com Wolff. Nesse cenário, realmente é mais perigoso que o paciente. Nos outros cenários, o risco é menor, tá? O risco é menor. Então dá para fazer com tranquilidade, tá bom? Dá para fazer com tranquilidade, tá? Então, qual vai ser a sequência do paciente com QRS largo? Manobra vagal, adenosina. E aí sim, se não reverter com esses dois, não é taque supra com aberrância.
E aí a próxima etapa é o quê? Eu vou fazer a droga que funciona com taquicardia ventricular. Qual é a droga que funciona com taquicardia ventricular? Amiodarona. Aí a boa e velha amiodarona. Aí sim ela vai funcionar. Tá? Então, nesse cenário, o que muda de um algoritmo para outro, o que é? No QRS estreito, se não reverter com o pacote reentrada nodal, beta-bloqueador. Na de QRS largo, não reverteu com o pacote reentrada nodal, eu vou utilizar a amiodarona. Ah, não tem amiodarona. Não tem amiodarona no meu serviço, acabou a amiodarona. Pode usar lidocaína. São as duas drogas que são focadas em taquicardia de origem ventricular. Amiodarona ou lidocaína. Tá bom? Então faz dose de ataque, pode fazer manutenção também. Tá? E esse paciente de taquicardia ventricular sempre vai internar. E aí você vai pedir ajuda para a equipe de cardio para ver o que vai definir com esse doente. Você viu que não precisa fazer diagnóstico? Já reparou isso? Não precisa fazer diagnóstico. Você precisa olhar o eletro. É regular? É regular. E rever que é regular é fácil. Tem mais dicas. Inclusive você bota o eletro contra a luz. Também tem no nosso feed. Você pode ver. Tem macete para ver se o ritmo é regular. Então é fácil de ver se o ritmo é regular ou não. E o outro é QRS é largo ou não. QRS é largo acima de 120 milissegundos. 3 quadradinhos. Acima de 3 quadradinhos, QRS é largo. Acabou. Só duas coisas que você tem que ver no eletro. Tá? Então não tem dificuldade. Precisa fazer diagnóstico. Quem tem que fazer o diagnóstico é o cardiologista. Quem tem que fazer o diagnóstico é o arritmologista. Porque, digamos que esse paciente aí que chegou para você, esse paciente já fez umas 20 taquiarritmias. Certo? Já está com a amiodarona regular, por exemplo. E continua fazendo arritmia. Eu quero fazer uma ablação desse doente. Então eu preciso saber qual é a arritmia para saber aonde está o foco da ablação para tratar. Entendeu? Pra gente, cardiologista, para quem faz arritmia, é importante saber qual é a arritmia. Até para saber prognóstico, saber do doente. Para quem tá na emergência, não precisa. Fofoca. Fofoca. Tá bom? Então não é fundamental. Chegaram as perguntinhas aqui. Vamos lá. Mesmo no paciente com QRS largo não se inicia com amiodarona, conduz primeiro como QRS estreito? É isso que diz o algoritmo. Tá lá, CLS. Na CLS tá assim, na nossa diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia também tá assim, tá? Quando você é cardiologista, eu sou cardiologista, eu vou ver o eletro, eu vou fazer o diagnóstico. Eu posso pular essa etapa. Entendeu? Só que a função do ACLS é o quê? Simplificar. O ACLS ele quer simplificar. Ele não quer que você coma mosca. Certo? Então, como existe esses 15% de pacientes que pode ser realmente um ataque supra com aberrância, ele fala, não, faz primeiro manobra vagal e adenosina. Porque se for, vai resolver e acabou. E se for TV, também não vai fazer mal. Então faz. Tá bom? Então, não reverteu com o pacote TAC supra, aí sim faz a amiodarona. Beleza? Como fazer lidocaína? Lidocaína a gente faz igualzinho a gente faz na parada. 1,5 mg por quilo, tá? Então, aí faz a continha lá, vê o peso do paciente. 1,5 mg por quilo faz a dose em bolos, tá? A lidocaína não é obrigatório você deixar em infusão contínua, não, tá? Não é obrigatório. Você faz a lidocaína, vê se reverte. Se reverteu, beleza. Em algumas situações, quem já pegou tempestade elétrica, eu já peguei algumas tempestades elétricas. A tempestade elétrica é brabeira. É brabeira. Aí tem que deixar a infusão contínua. De cabeça, a infusão contínua de lidocaína eu não sei te dizer, até porque utiliza muito pouco. Geralmente só utiliza infusão contínua de lidocaína em tempestade elétrica mesmo. Já peguei algumas e é treva. Já deixei um paciente com amiodarona e lidocaína ao mesmo tempo. A gente estava tomando choque toda hora. Tá? Então é meio tenso. Tá bom? Mas lidocaína 1,5 mg por quilo. Qual a concentração de amiodarona eu utilizo? Dose de ataque e manutenção. Uma coisa importante, é um debate bem legal. A amiodarona, a dose de ataque é aquela padrão 300 mg, que a gente vai fazer 2 ampolas de amiodarona, dilui para 100 de soro glicosado, corre em 30 minutos. Solução padrão de amiodarona. A dose de manutenção, quando o paciente está com acesso periférico, nosso hospital tem uma experiência muito grande em fazer uma dose mais diluída.
tá? Porque se você for olhar a dose de amiodarona, você vai fazer uma dose lá, a dose não é por peso, tá? Você vai fazer uma média de 900 miligramas em 24 horas, em 18 horas, na verdade, que é a dose de impregnação. Fazendo uma conta daqui, fazendo uma conta de lá, fazendo uma conta daqui, vai dar mais ou menos o quê? A gente pega uma solução tradicional de amiodarona, que é 18 ml para 232, ou 18 ml para 482, que a gente completa para 500. Então sempre 18 ml de amiodarona. E a gente corre em 24 horas, isso aí, tá? Quando a gente faz diluído para 500, a gente corre a 20 ml hora. Quando a gente faz diluído para 250, aí nesse caso a gente só faz quando o paciente está com acesso venoso profundo. A amiodarona dá muita flebite. Então, se você fizer uma solução mais concentrada, vai começar a queimar o braço do doente, o doente vai reclamar, se tiver com acesso fininho, não vai dar certo. Vai fazer flebite, vai queimar pra caramba o acesso, tá? Então, o bizu que eu dou para vocês faz uma dose mais diluída em acesso periférico. Em profundo, não. Pode fazer concentrado, tá? Qual é a dose de diluição da lidocaína para TV? Eu já falei. Se o paciente já faz amiodarona e faz TV, faz ataque novamente, ou já faz lidocaína. Se o paciente estiver bem impregnado com amiodarona, você pode fazer lidocaína, tá? O paciente está fazendo TV em uso de amiodarona, lidocaína. E esse paciente, geralmente, a gente indica... Se o paciente não tiver com CDI, a gente indica CDI geralmente nessas situações, tá? Se o paciente está fazendo arritmia toda hora. O paciente tem substrato para essa arritmia. Fazendo arritmia toda hora. Né? E o paciente está fazendo amiodarona, continua fazendo arritmia, o paciente tem que usar desfibrilador, tá bom? Então, nesse caso, tem que fazer. Tá? E se o paciente já está usando dose alta de amiodarona, eu vou fazer lidocaína. Quando chega no hospital, vou fazer uma droga diferente, tá bom? Vamos ver se chegaram algumas perguntas. Principalmente, Bruno, quando o paciente está estável. Eu não entendi direito em que situação você quis fazer essa pergunta. Tá? Mas eu não entendi muito bem, não. Mas qualquer coisa, pergunta de novo aí, tá? Posso fazer 300 miligramas de amiodarona em 100 de solução glicosada por via periférica? Pode fazer sim. Corre em 30 minutos, mais ou menos, tá? Faz em 30 minutos. É assim que geralmente a gente faz, tá bom? Sem problema nenhum. E quando fazer a reversão química com fentanil, propofol, reversão química com fentanil, propofol, reversão química que a gente fala da arritmia, a gente faz com amiodarona, né? Amiodarona. Cardioversão elétrica a gente não falou ainda, tá? A gente não falou ainda sobre cardioversão elétrica, é o próximo tópico, tá bom? Após a impregnação, troco para amiodarona VO ou já posso trocar para beta-bloqueador? Olha só, uma coisa importante. Eu só faço impregnação com amiodarona no doente em que eu tenho a intenção de manter com a amiodarona. Certo? Então, não faz muito sentido, por exemplo, eu faço impregnação com a amiodarona e suspendo a amiodarona. Não precisa fazer impregnação com a amiodarona. Né? Beta-bloqueador é uma droga que não é considerado antiarrítmico. Ele é até classe 2, né, da classificação de Vaughan-Williams, mas para essas arritmias ele até protege, né, mas não é uma droga que vai manter o paciente livre de arritmia. Tá? Não é isso que vai manter. É uma droga fundamental, reduz morte súbita, fundamental, beta-bloqueador. Tá? Mas pensando em manutenção de ritmo, tem que fazer amiodarona mesmo, tá? Só que a gente evita fazer amiodarona a longo prazo pelos efeitos colaterais. Beleza? Depois a gente vai falar de cardioversão elétrica. Na criança, igual, eu não faço a mínima ideia, eu não trato criança, tá? Eu só trato adulto. Não faço a mínima ideia com a dose em criança. Se Deus quiser, não preciso saber, não vou precisar saber não, porque criança doente, criança tem que ficar saudável, sem doença, tá? Então vamos lá. Então, conseguiram captar isso, galera? Eu acho que fundamental que eu queria amarrar com vocês era isso. O algoritmo do paciente com taquiarritmia regular, ele é muito parecido. No QRS estreito, eu abordo como se fosse uma reentrada nodal, não reverteu, beta-bloqueador.
No QRS largo, eu abordo como se fosse uma reentrada nodal, não reverteu amiodarona, tá bom? No paciente com arritmia irregular, maioria das vezes vai ser fibrilação atrial. Fibrilação atrial merece uma live específica, porque fibrilação atrial tem muito detalhe. Não vou entrar no detalhe da fibrilação atrial hoje aqui. Outro dia a gente faz uma live só de FA, tá? Se for uma taquicardia irregular de QRS largo, a hipótese vai ser o quê? Ou é FA com Wolff, ou é TV polimórfica, torçada EPOA, tá bom? Então, aqui, se tiver aquele padrão que sobe e desce, torcendo as pontas, aí vai ser uma abordagem diferenciada. Lembrando que no paciente instável, não vou fazer cardioversão elétrica. Nesse caso, eu faço desfibrilação. Torçada EPOA, eu faço desfibrilação. Se o paciente estiver estável, sulfato de magnésio, tá bom? E agora, digamos que o paciente chegou pra gente instável na emergência. O paciente chegou instável, como eu já tinha falado para vocês, não tem muita discussão. O paciente instável, eu vou ter que realmente reverter essa arritmia o mais rápido possível. E lembrando sempre, eu sempre falo isso, eu tenho que ter certeza que quem está causando a instabilidade é a arritmia. Porque às vezes é aquele paciente, chegou aquele paciente lá instável, mas tu vai ver o doente está instável porque o paciente está fazendo o quê? Um choque séptico. Aí você olha para o monitor, 130 de frequência, fibrilação atrial. Aí tu fica, meu Deus, o paciente está instável aqui, FA, 130 de frequência, vamos reverter. Aí você pergunta para a vozinha dele lá assim, ele já tinha FA? E tem FA há muito tempo. Já usa a medicação, amiodarona, usa varfarina. Então você está revertendo uma FA permanente. O paciente está instável porque está em um choque séptico. A FA já estava lá. Não foi a FA que gerou a instabilidade. E isso é importante. Isso volta e meia cai em prova de residência. Tá? Isso volta e meia cai em prova de residência e o pessoal cai do cavalo. Tá bom? Você tem que ter certeza que o que está causando a instabilidade é a arritmia. O doente estava bem, estava conversando, vendo televisão, do nada veio uma palpitação. Você documenta a arritmia, e o paciente está instável. Aí tu tem que reverter. Tá bom? Então, fundamental. E quais são os sinais de instabilidade? 4 Ds da instabilidade. Diminuição de nível de consciência, diminuição da pressão, dor torácica ou dispneia. Se tiver qualquer um deles, é igual a cardioversão elétrica, beleza? E aí o eletro, na verdade, vai me ajudar o quê? O eletro vai me ajudar a definir qual vai ser a carga que eu vou utilizar. Correto? Então, o eletro vai me ajudar a definir qual é a carga. Quando o ritmo é irregular, lembra o seguinte, o ritmo regular é fácil de reverter. É facinho de reverter. Se é estreito regular, 50 joules, posso começar. 50 joules. Se é largo regular, 100 joules. Se é irregular, é primo da FA. Muitos joules. No mínimo 120 joules. Se é torsades, 200 joules. Correto? Que é o torsade eu abordo como ritmo de parada. 200 joules. Aí nesse caso, desfibrilação. Todos os outros, cardioversão elétrica sincronizada. Inclusive FA. Tá? Todos os outros, cardioversão elétrica sincronizada. O único que você vai desfibrilar, torsades. 200 joules. Beleza? Molezinha. Você pensa o seguinte, ó. Regular é fácil de reverter. Então, se o QRS é estreito, 50, se o QRS largo é 100. FA é difícil de reverter, no mínimo 120, mas pode chegar a 200. Na FA você pode ir a 200. Você pode decorar assim, que vai funcionar sempre. Ó, irregular, sempre 200. Só que na FA eu vou sincronizar. Torsades, não vou sincronizar. Tá bom? Isso aqui é fundamental. Chegou uma perguntinha aqui sobre FA com Wolff. FA com Wolff, qual a abordagem? FA com Wolff, vou te falar que foram pouquíssimas vezes que eu vi. FA com Wolff não dá pra brincar muito não, galera. FA com Wolff eu gosto de tratar da seguinte maneira. Cardioversão elétrica, mesmo no paciente estável. Tá? Mesmo no paciente estável. Não gosto de dar muita chance pro azar, não. Tá? Porque esse é um paciente mais grave, esse paciente pode degenerar para uma arritmia mais grave.
Se você for olhar para o livro, tecnicamente, como é uma fibrilação atrial, você poderia fazer a amiodarona. Mas a amiodarona também ela lentifica o que? A condução AV, a condução atrioventricular. Se você faz a amiodarona, você tem um risco de fazer um bloqueio AV. E se você faz um bloqueio AV na FA com Wolff, o que acontece? Aquela confusão que está no átrio só vai descer pela via acessória. A via acessória é uma via de condução rápida. Ela não tem um filtro do nódo AV. Se você bloqueia o nódo AV, vai descer tudo pela via rápida. E o paciente pode evoluir com fibrilação ventricular. Então é o risco de você fazer a amiodarona no paciente com FA com Wolff. Tem trabalho mostrando que dá para fazer propafenona, mas aí o paciente teria que ter um coração normal. De boa, não é hora de fazer. A droga de eleição, né, seria a ibutilida, que a gente não tem no Brasil, né? Então, FA com Wolff eu não faço muita ciência não, cardioversão elétrica, tá bom? E aí você resolve o doente, acabou e tá tudo certo. Dúvidas? Vamos lá, agora é hora das dúvidas, vamos ver o que a gente vai conversar aí para finalizar nossa live. Espero que tenham gostado dessa live aí. Quem chegou depois, essa live vai ficar salva, tá bom? Quem quiser conhecer nosso curso de emergências cardiológicas, também inscrições abertas, é só você procurar o link na bio também, tá? Estou aqui à disposição para tirar as dúvidas de vocês, tá? Então, a arritmia é um tema que para quem dá plantão de emergência, aparece toda hora. Mostrei para vocês que não é fundamental fazer o diagnóstico. O diagnóstico ele não é fundamental. Só olhar duas características no eletro que você já consegue resolver, se é regular e irregular. QRS largo, QRS estreito. Você já consegue, é só seguir o fluxograma daquela entidade e acabou. Repetir os sinais de instabilidade. Vamos lá, as 4 Ds da instabilidade. Diminuição de pressão, diminuição de nível de consciência, dor torácica ou dispneia. Pensa o seguinte, o coração está batendo muito rápido. Muito rápido. Se ele está batendo muito rápido, ele não consegue o quê? Encher de sangue e não consegue ejetar. Então vai dar sinais de baixo débito. Não vai chegar sangue na cabeça. Redução de nível de consciência. Não vai chegar sangue no coração. Dor torácica. A pressão vai cair. O coração vai cair. Diminuição da pressão. E o que acontece? Esse sangue que não está sendo ejetado volta para onde? Para o pulmão. Dispneia. Fechou? Não precisa decorar. Medicina, a maioria das coisas não precisa decorar. Se você entende, fica muito mais fácil. A pós-cardioversão deixa algum antiarrítmico de manutenção? Depende. Depende da origem. Em geral, não precisa. A não ser que tenha recorrência. Tá? Em geral, não precisa. Quando, por exemplo, é uma taquicardia ventricular, de origem ventricular, se sai com a amiodarona, geralmente te deixa a amiodarona. Na FA, nem sempre. Depende qual vai ser sua estratégia pós-FA. Tá bom? Então, não é um pacotinho fechado, não. Como é feito heparinização na emergência, hoje não é o tópico. Já teve uma live só de anticoagulante. Vai lá e tem uma live, tá salva, uma live de anticoagulação na emergência. Então dá uma olhada lá que a gente falou sobre tudo de anticoagulação na emergência. Tá, Augusto? A gente não faz heparinização para cardioversão, Augusto. Não é obrigatório, não. A gente tem que heparinizar FA. TV, por exemplo, não precisa heparinizar. Tá? A gente hepariniza no paciente que tem indicação de anticoagulação. Aí, nesse caso, paciente da FA. Tá bom? Carga da cardioversão. Já falei as cargas na cardioversão. Vou repetir. Fácil de memorizar. Lembra o seguinte. TAC regular é fácil de reverter. TAC regular é facinho de reverter. Então pensa o seguinte. Se é fácil de reverter, se o QRS é estreito, 50 joules. QRS é largo, 100 joules. TAC irregular é difícil de reverter. Se for de QRS estreito, deve ser FA, 120 a 200. Se é de QRS largo, deve ser torsades, 200 joules. E sendo 200 joules, tem que ser desfibrilação na torsades. Tá bom? Joana, na fase de manutenção pós-FA de alta resposta, aquele esquema de ancorondas melhora
como fazer a transição para a amiodarona oral. Eu vou fazer uma live só sobre isso, tá? Que eu vejo muita gente perguntando, muita gente com dúvida, tá? O nome da live vai ser Revertir FA. E agora? Já estou ajeitando aí com a minha colega da arritmia. Vai ter uma colega da arritmia aí pra gente discutir esse tema, tá? Não deixe de participar dessa live. Obrigado, Beta, pelo elogio. Como convencer o colega a não controlar a frequência no choque séptico? Marcos, vou te falar uma parada. Algumas situações, não sei se você sabe, existia um trabalho lá atrás para choque séptico, onde utilizaram o esmolol para controle de frequência no choque séptico e o resultado não foi ruim, não. Eu até achei que fosse evoluir isso mais para frente, o uso de esmolol em choque séptico, mas não acabou não evoluindo. Por aquelas questões relacionadas à diástole. Se o coração está batendo muito rápido, realmente a dinâmica do coração, o coração não consegue encher. Como é que o coração vai conseguir encher para ejetar? Então, realmente é uma situação que a gente tem que pensar. Em algumas situações, não vai adiantar muito. Você vai ficar enxugando gelo, vai ficar enxugando gelo, a gente vai ter que tratar a sepse e aí, naturalmente, o doente vai melhorar, né? Mas, de fato, que deixa um certo grau de angústia, deixa sim, tá? Então acho que é isso, galera. Tem prazer muito grande estar na presença de vocês. Terça-feira que vem tem mais. Grande abraço a todos. Como sempre eu digo para vocês, meu corpo vai embora, mas meu coração permanece com todos vocês, galera. Grande abraço, até a próxima oportunidade. Fui!